Vitor Eudes de Souza Costa, nascido no dia 21 de outubro de 1998. Esse é o novo goleiro contratado pelo Fluminense. Vitor Eudes chega com 24 anos ao Fluminense, vem do Marítimo de Portugal, apesar de ter feito boa parte da carreira no Cruzeiro, aqui do Brasil. Chega com um contrato definitivo de 3 anos, sem custos de contratação. Quem é Vitor Eudes? Você vai entender melhor aqui no Raio X. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é um produto que eu gosto muito de fazer aqui no Raiz Tricolor, que é um produto de pesquisa. Vitor Eudes. No caso desse goleiro que é mais desconhecido da galera, eu vou trazer uma opinião de quem acompanhou o Vitor Eudes no Cruzeiro, mas vou trazer também muita pesquisa para você entender como ele chegou até o Fluminense. Ele é jovem, mas tem muita história interessante. Então, você vai deixar o like aqui, porque dá muito trabalho fazer. Eu gosto muito de fazer, mas dá trabalho, dá tempo, custa tempo. Meme do Vitor Eudes dá mais tempo ainda, porque é difícil achar as coisas. Você vai se inscrever aqui embaixo, porque você vai ver que o trabalho é um conteúdo de qualidade. Você vai querer consumir mais o Raiz Tricolor. Vai divulgar esse vídeo, porque é para propagar informação sobre o jogador. Muita gente não sabia quem era o Vitor Eudes e com esse vídeo aqui vai ficar sabendo e vai comentar, depois de assistir o vídeo, a sua opinião sobre essa contratação aqui embaixo. Bora falar de Vitor Eudes. A carreira do Vitor Eudes, ela não é exatamente muito comum. Por quê? Começando nas escolinhas ali que ele jogou, quando ele era criança, ele já começou, até que isso é um pouco comum como goleiro, né? Porque ele começou na linha e depois virou goleiro. E numa entrevista que ele deu, ele disse que ele virou goleiro porque ele achava que ia correr menos, ia correr pouco em relação ao que ele corria jogando na linha. Mas o que torna a história dele diferente, de fato, é que em 2016, ou seja, ele é de 98, em 2016, já com 18 anos, ele ainda jogava num clube que é o Frigo Arnaldo, lá de Minas Gerais, um clube de Contagem, que é uma cidade da grande Belo Horizonte, da região metropolitana. Ele já tinha rodado inúmeros testes em clubes de Belo Horizonte, de Minas Gerais, já tinha ido tentar fazer teste no Piauí, também não tinha dado certo, mas ao chegar no Frigo Arnaldo, chegou a jogar no Tigres também, lá de Minas Gerais, mas no Frigo Arnaldo ele conseguiu, numa partida contra o Cruzeiro, se destacar dentro do Campeonato Mineiro e essa equipe, né, o Frigo Arnaldo, que é ali tem um centro de formação de atletas em Contagem, conseguiu projetar para o Cruzeiro. Já com 18 anos, ele foi visto nessa partida pelo preparador de goleiros do Cruzeiro e ele recomendou a contratação do Vitor Eudes, mesmo ele não sendo profissional àquela altura. Com 18 para 19 anos já é complicado isso, mas ele foi contratado em 2016 para o Cruzeiro. Bem, vindo 2017, né, o primeiro ano em que ele estaria totalmente desde o início ali fixado no Cruzeiro, a ascensão dele, para quem olha um ano atrás e olha agora, né, onde a gente está em 2017, ela é meteórica. Porque assim, ele chega no Cruzeiro, ele tem 2 lesões no pubis, mesmo assim, logo que esteve disponível, treinou, ficou treinando um bom tempo, o preparador de goleiros abriu mão de viagem de torneios de base do exterior para poder treinar e fazer um intensivão com o Vitor Eudes e tudo mais, para poder ele pegar o ritmo também de um clube grande igual o Cruzeiro. Ele, em 2017, já disputava a posição de titular da equipe e se firmava até também como uma das peças da equipe sub-20 do Cruzeiro. Ele disputava a posição naquele ano com a joia do Cruzeiro, chamada Gabriel Brazão. Depois a gente ainda vai falar mais um pouquinho dele. Só que ao longo de 2017, o Gabriel Brazão, como eu falei, era uma joia, era da seleção brasileira e foi jogar o Mundial Sub-17 em 2017. 7, lá em Londres, com a seleção brasileira. E no Brasileirão Sub-20, sobrou pro Vitor Eudes pegar justamente a fase final. Ele já tinha sido campeão mineiro com o Cruzeiro, mas pegar justamente a fase final. Na semifinal contra o Atlético Paranaense, ele não faz uma boa semifinal. Gabriel Brazão estava fora, era com o Vitor Eudes mesmo. Faz até uma ótima defesa na cobrança de falta, mas é bem inseguro ali no geral. O Cruzeiro se classifica. Só que, quando vai para a final contra o Coritiba, mais uma vez, ele é o destaque, mas ele falha em um dos gols do Coritiba, né? Principalmente no gol que decide, né? No jogo que decide, que é no jogo contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Dentro desse jogo,
Ele, como eu falei, né, o gol que já mostrou aí, ele não vai bem, né, no gol, mas nos pênaltis, meu amigo, assim, ele simplesmente arregaça. Ele não defende um. Partiu o Mosquito pra bola, bateu! Vitor Eudes defendeu! Ele não defende dois. Partiu pra bola, pé direito, Romércio, bateu! Defendeu o goleiro Vitor Eudes! Ele defende três. Partiu pra bola, bateu! Defendeu o goleiro e o Cruzeiro é campeão! 3 pênaltis defendidos pelo Vitor Eudes, e aí isso, obviamente, o Eudes deu o título para o Cruzeiro com essas 3 defesas. E aí, final, né, do Campeonato Brasileiro, campeão Cruzeiro. Na Copa do Brasil Sub-20, quem ganhou foi o Atlético. Supercopa Sub-20, feito num clássico mineiro, Galo e Cruzeiro. E essa Supercopa só ia dar mais moral ainda pro Vitor Eudes. Isso porque os jogos terminaram também empatados, foi pros pênaltis, e o Vitor Eudes pegou mais 2. E é até bizarro, assim, porque no dia seguinte ele foi na TV Alterosa, lá de BH, é o SBT, né, de Minas Gerais, e ele foi comentar o título, todo travadão e tal, naquele modo mesmo, assim. Foi comentar o título e é interessante, porque no jogo de ida eles até comentam, não achei imagens, mas que ele foi muito bem no jogo de ida contra o Galo e tal. Mas tem uma pergunta aí que, assim, na época ele não sabia, mas seria o grande problema pra ele no Cruzeiro. Olha aí só a pergunta. A resposta dele é água, né, com açúcar, mas olha a pergunta. Esse é um título, como você disse, ganhar em cima do rival. Isso o Cruzeiro está muito bem de goleiros, né, Léo? A gente vê que é uma nova geração, é uma nova geração, né? E aí, um título desse abre a sua mente aí, né, pro seu futuro, né, cara, no Cruzeiro, né? Apesar que tem o Fábio, tem o Rafael, tem um monte de gente, né? Mas... Claro, o Cruzeiro, como você mesmo disse, é muito bem servido de goleiro. Mas é trabalhar firme aí pra, quando a oportunidade surgir novamente, a gente tá preparado. E bem, chegamos a 2018 e, como eu falei, ele vinha com moral por causa dos anos anteriores, ele sobe pro profissional, faz a pré-temporada com o time profissional, mas esse ano de 2018 é meio que um divisor de águas. Só que antes eu vou trazer aqui o Iron Luiz, que é do Deus Me Dibre, um portal muito legal para você conhecer também. Ele escreve lá sobre Cruzeiro, escreve também, ele fala também lá no podcast Cruzeirologia, muita gente boa, me mandou um áudio sobre o Vitor Eudes. E eu vou botar a primeira parte desse áudio aqui, principalmente, nesse trecho aqui, chama um pouco a atenção da gente do que é o Vitor Eudes. A opinião do Iron é muito importante sobre essa chegada, essa primeira fase do Vitor Eudes no Cruzeiro. E aí, Gabriel, tudo bom? Cara, na verdade, assim, o Vitor Eudes, ele era um goleiro que era tratado como um goleiro de potencial. Eu lembro que na época que ele estava na base, eu conversava muito com o preparador de goleiros do Cruzeiro, que foi preparador de goleiros da base, falando que o Vitor Eudes ele tinha uma boa capacidade para sair jogando com os pés. Ele é um goleiro que tem uma boa capacidade para pegar pênalti. Ele decidiu pra gente aqui o Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Coritiba em 2017. Ele pegou pênalti. A Supercopa do Brasil contra o Atlético também naquele mesmo ano. Ele pegou pênalti para o Cruzeiro ser campeão. Então, assim, ele é um goleiro rápido, dinâmico. Só que é aquela coisa, né? Ele subiu no momento que o Fábio era titular absoluto e todos os goleiros do Cruzeiro dessa época não conseguiam jogar, né? Porque o Fábio não dava brecha. Então ele era terceiro goleiro. No primeiro momento foi o Fábio, o Rafael e o Vitor Eudes. O áudio do Iron já deu pra ter uma noção, né? Corroborando o que a gente já mostrou. E do problema que seria pro Vitor Eudes ter Rafael e principalmente Fábio à frente dele. Mas ainda assim, vem 2018 e o Vitor Eudes, com muita moral por conta dos anos anteriores que tinha feito, principalmente por esse final de ano no Sub-20, sobe pro profissional e faz a pré-temporada com o time principal do Cruzeiro. Apesar dessa moral toda e do time profissional, ele começa como titular na Libertadores Sub-20 não muito bem. Ele faz uma partida muito ruim na estreia contra o Libertad do Paraguai, falha em pelo menos 2 dos 3 gols que o Cruzeiro sofre e a competição acaba seguindo com o Gabriel Brazão como titular, que eu citei, joia, né, que hoje está lá na Internazionale de Milão, e o Vitor Eudes volta a focar apenas no time principal.
Daí pra frente, Vitor Eudes começou sua trajetória de fato de esquentar banco como terceiro goleiro. Ele era, e como todo terceiro goleiro do time principal, atrás do Rafael e do Fábio, como o Iron citou, ele não jogava. Quando um dos dois não jogava, ele ia pro banco. Depois de um tempo, passou até o Cruzeiro a fazer uma coisa maluca pra mim, que eu considero também como o Fluminense também fazia, e o Cruzeiro fazia muito em alguns anos aí, que era de levar 2 goleiros para o banco. Não era relacionar pro jogo, não. Era levar os 2 pro banco. Bem, tanto o Vitor Eudes quanto o Rafael, e por isso ele tem alguns jogos que ele é relacionado, mas não tinha a mínima chance de entrar. Como eu falei, ele ia conciliando isso com alguns jogos do Sub-20, quando o Gabriel Brazão era convocado para a seleção e não podia atuar. Nesse mesmo período, foi quando ele chegou a receber sondagens do Benfica e que, isso ali no meio de 2018, numa reunião lá dos times portugueses com os agentes do Vitor Eudes, chegou a acontecer, chegou a ser proposto alguma coisa, só que, apesar do Benfica sinalizar que ia pagar a multa do Vitor Eudes, que era de 2 milhões de euros, o goleiro decidiu renovar com o Cruzeiro em 2018 e aumentou a sua multa. E aí fica aquele elogio, né? Não venderam por 2 milhões de euros o Vitor Eudes em 2018 porque o Cruzeiro estava muito organizado nessa época. Vai entender um pouco melhor do futuro. Nessas idas e vindas do profissional com a base, Brazão foi convocado para os amistosos lá no Chile, né, pela seleção brasileira, e sobrou para o Vitor Eudes jogar simplesmente as 2 finais do Campeonato Mineiro Sub-20 contra o América Mineiro. 2-1 na ida e derrota por 1-0 na volta. O que acontece quando vai uma situação dessa? Exatamente. Pênaltis e outra vez Vitor Eudes no gol em decisão de pênalti. Dessa vez ele pegou só uma, mas foi a que decidiu pro Cruzeiro contra o América Mineiro agora na decisão por pênalti. O ano de 2019, ele foi uma bomba pro Cruzeiro, né, principalmente. Não sei se você lembra, mas foi o ano que tudo aquilo aconteceu em relação ao Cruzeiro. De cara, na verdade, é algo que em tese é até bom pra ele, né? O Gabriel Brazão, a joia, foi vendida por 2 milhões e meio de euros. Exatamente, vendido pro Parma, da Itália, o que irritou boa parte dos torcedores. Bem, você lembra do 2019 do Cruzeiro, daquele início ótimo, mas toda a confusão, enfim, tudo que aconteceu ao longo daquele ano. Não preciso me detalhar aqui. Vitor Eudes foi relacionado para vários jogos da Libertadores, daí já no time principal, e do Brasileirão, mas não entrou em nenhum. O time do Cruzeiro, você lembra, definhou até o rebaixamento na última rodada. Escândalos internos, até roubo, enfim, uma questão muito complicada. E no fim, Fábio entrava até no bolo ali da crítica, né? O ídolo Fábio entrava nesse bolo. E, claro, Vitor Eudes, mesmo sem jogar ao longo de 2019, ganhava moral após também a saída de Rafael em litígio com o clube no iniciozinho da temporada 2020. Até agora, na verdade, você pode ter uma impressão, já que eu vou começar a falar mais do Vitor Eudes no profissional, de que o Vitor Eudes é um goleiro que falha muito e que só sabe pegar pênalti. Não é muito bem isso, tá? É importante, eu vou deixar, inclusive, enquanto eu tô falando, tá passando um compilado aqui de defesas dele no futebol de base. É óbvio que você vai ver daqui pra frente o que falta pro Vitor Eudes é fazer esse tipo de coisa no futebol profissional. Ele tem poucos jogos pelo time profissional e isso, ao longo de 2020, vai se tornando cada vez mais uma coisa que ele persegue, mas não alcança. Vamos falar de 2020. A temporada de 2020 ela começa do mesmo jeito que 2019. Vitor Eudes tem moral com a torcida, só que é reserva de Fábio. Dessa vez também ele estava um degrau acima. De fato, ele era o reserva do time. Depois daquela paralisação, né, por conta da pandemia, a volta ali do futebol no segundo semestre de 2020, finalmente Vitor Eudes fez a sua estreia profissional pelo time do Cruzeiro. Foi na semifinal da Taça Inconfidência. Não é a semifinal do Campeonato Mineiro, não. É daqueles que ficaram de fora, né? O Cruzeiro ficou de fora da semifinal do Campeonato Mineiro. Então era um jogo mais tranquilo para poder testar. Jogo contra a Patrocinense,
lá de Minas Gerais, e o Vitor Eudes fez a sua estreia, uma estreia em que ele pareceu um pouco afobado, mas fez boas defesas e, no geral, não comprometeu o time do Cruzeiro, não. Já pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, mais um ano que foi padrão. O Cruzeiro já jogando a Série B, teve o Vitor Eudes reserva o ano inteiro, de Fábio, disputando a posição ali no banco de reservas com uma outra cria da casa, essa muito criticada. Se o Vitor Eudes é muito adorado pelos torcedores do Cruzeiro, o Lucas França a gente não pode dizer o mesmo, não. Ambos iam para o banco, mas na primeira oportunidade que surgiu, em que o Fábio foi expulso, o Lucas França é quem foi titular contra a Ponte Preta. Na verdade, nesse jogo, o Fábio tinha tomado o terceiro cartão amarelo e ele ficou suspenso contra a Ponte Preta. O Lucas França foi pro gol e não foi bem, falhou inclusive no segundo gol da Ponte. A torcida pedia pelo Vitor Eudes, mas o Fábio obviamente voltava na rodada seguinte, e o Vitor Eudes só foi ter uma chance novamente na penúltima rodada. O Cruzeiro já sabia que não ia subir, jogo em casa contra o Náutico, o Fábio foi expulso com 10 minutos do primeiro tempo. Vitor Eudes entrou, assumiu a braçadeira de capitão inclusive, e assistindo os melhores momentos desse jogo, ele aparece em dois momentos. Um é afobado nessa saída de bola, em que Chiesa acabou cabeceando para fora, e o outro fazendo uma defesa legal nesse chute de fora da área do meio-campista Jean Carlos. Bem, Fábio foi expulso, jogo seguinte, última rodada, estava suspenso. Quem vai pegar? O Vitor Eudes, né? Não, preferiram colocar o Lucas França. O Vitor Eudes se manteve no banco, jogo um empate 0-0 do Cruzeiro na despedida do Brasileirão 2020. Foi com o Lucas França como titular e, mais uma vez, uma enxurrada de críticas porque os torcedores queriam Vitor Eudes. A curiosidade é que, durante a temporada 2020, que vai até ali 2021, o Fluminense chegou a tentar sondar a contratação do Vitor Eudes junto ao Cruzeiro. Enfim, mas no final das contas, o próprio Vitor Eudes preferiu não forçar uma saída do time mineiro. E vale a lembrança de que, na época, se ele viesse, ele teria Marcos Felipe e teria Muriel como rivais ali de posição durante as temporadas 2020 e 2021. Agora, já de vez no time profissional, enfim, Vitor Eudes continua cheio de moral com a torcida, mas pega Covid no início da temporada de 2021, e a gente lembra que essa temporada é aquela em que acabou uma, já começou a outra, e os jogos foram atropelados, porque a temporada estava começando em março. Ele acaba perdendo todo o Campeonato Mineiro, volta apenas na segunda rodada da Série B de 2021, e fica no banco até julho, mesmo com algumas falhas de Fábio no início da competição. Bem, no final das contas, em julho, ele decide pela sua saída, ainda tinha 1 ano e meio de contrato até o final de 2022, mas com salários atrasados, com fundo de garantia na FGTS sem depositar e toda aquela confusão que vivia o Cruzeiro naquele momento, o jogador conversou com a diretoria e acertou a sua rescisão, perdoando dívidas, mas sendo liberado. Saiu de boas com o Cruzeiro e com a torcida e estava a caminho do Marítimo, lá de Portugal, clube este que era do mesmo lugar onde ele tinha tido aquela proposta lá atrás pro Benfica. Lembra? 2 milhões de euros, não venderam o Vitor Eudes pro Benfica, depois venderam a grande joia por 2 milhões e meio de euros, bem mais barato, né, no final das contas, o Gabriel Brazão, e agora perderam o Vitor Eudes de graça. Chegando na parte europeia e mais recente da carreira de Vitor Eudes, ele vai para lá no meio da temporada de 2021 e disputa uma temporada e meia lá, até o final de 2022. Bem, nesse período ele vai direto pro time Sub-23 e aqui tem umas questões, tá? Porque existe a Liga Sub-23 chamada Liga Revelação. É nessa liga que ele vai jogar com o time Sub-23 do Marítimo. É uma espécie de brasileirão de aspirantes, só que mais longa, né, ao longo do ano. Ele estreou contra o Benfica, se mostrando um pouco mais seguro do que de fato vinha sendo aqui no Brasil com o Cruzeiro. Porém, pouco depois falhou feio num jogo contra o Sporting, o que acabou pegando um pouco mal para ele lá em Portugal. Mas dali para frente ele acabou indo muito bem, se destacando principalmente com o quê? Defesas de pênalti.
durante o final de 2021 e o início de 2022, Vitor Eudes jogou quase todos os jogos como titular no time de aspirantes do Marítimo e, de vez em quando, era chamado também para ocupar a meta do Marítimo B. Esse é um time, é o segundo time do Marítimo e que joga a 5ª divisão de Portugal. Então tem o Marítimo da Primeira Liga de Portugal, tem o Marítimo B que joga a 5ª divisão e tem o Marítimo Sub-23, que joga os aspirantes. Ele estava entre a 5ª divisão e os aspirantes. Nessa época ele se destacou, como eu falei, pegando muitos pênaltis, e no dia 17 de março, o goleiro Pedro Teixeira, do time principal, teve apendicite e o Vitor Eudes foi relacionado para um jogo do time profissional do Marítimo pela primeira vez. Na temporada seguinte, no caso, a temporada atual, né, o Vitor Eudes, ele já estava vinculado ao time profissional, teve uma troca de treinador, uma onda ali de lesões, ele se aproveitou disso e se manteve sendo relacionado para o Marítimo no time profissional constantemente, porém ainda no banco. Só atuou em 2 jogos, né, que não era do time profissional, justamente uma derrota do Sub-23 para o Leixões e um jogo da 5ª divisão, uma derrota para o Gondomar. Mas pelo time principal do Marítimo não atuou em momento nenhum. E aí esse é o momento que eu trago o Iron aqui de novo para ele poder falar sobre a opinião dele sobre o Vitor Eudes. O grande desafio ele é um goleiro que já tá com seus 24 anos, 24, 25 anos, né? E ele não conseguiu jogar ainda, né? De forma, assim, que o exija profissionalmente, né? No Marítimo, se eu não me engano, ele estava no time B e ele não jogou, né? Na Primeira Liga. Então, ele é um goleiro que ainda precisa ser testado. A grande verdade é essa. No profissional, ele teve uma amostragem muito curta. Então, é até muito difícil falar para você assim, ele vai dar conta de ser goleiro do Fluminense se precisar? Não sei. Porque a amostragem dele é muito pequena, entendeu? Agora, de fato, na base ele tinha um grande potencial. Era um goleiro, sim, de qualidade. Acredito eu que o Fluminense poderia apostar na sua própria categoria de base. Pelo que o Fluminense forma, eu acredito que deva ter goleiro na base que possa suprir, né? Porque se você vai buscar o Vitor Eudes, um goleiro sem experiência com 24 anos, aposta em alguém da base, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não que o Vitor Eudes seja ruim, mas, pela pouca amostragem dele, é uma incógnita. Bem, vocês sabem que no final do raio-x, né, como eu falei, ele já chegou, a gente chegou aqui no final da nossa caminhada até o Fluminense, eu sempre trago uma opinião, e é sempre bom destacar, a minha opinião ela é baseada na minha pesquisa, ela é baseada na opinião de quem eu trouxe aqui para falar, e ela é uma visão do dia 24 de dezembro de 2022, que é quando eu tô gravando isso daqui. Vendo isso tudo, eu não me animei muito com o Vitor Eudes, eu confesso que eu tava mais animado antes do raio-x. Todos os momentos eu olhei muitos melhores momentos de jogos em que ele atuou. E ele não me parecia um goleiro, aqui no Cruzeiro, um goleiro confiante, e lá fora não me parecia um goleiro seguro. Eu achei até enquanto eu tava fazendo a pesquisa que era só um problema no Cruzeiro, mas não. É um pegador de pênalti extraordinário, extraordinário. É papo de eu ter visto poucas vezes um goleiro assim. Provavelmente ele deve ter mais pênaltis defendidos do que pênaltis sofridos a partir do Sub-20, a partir do momento que ele chegou no Cruzeiro. É inacreditável, assim. Mas debaixo da meta eu vi um goleiro em que não fez grandíssimas defesas espetaculares, não me parecia ser esse tipo de goleiro. E um goleiro que tinha algumas dificuldades. A bola cruzada na área me pareceu ser uma dificuldade, ele melhora um pouco em Portugal, mas no Cruzeiro tem alguns problemas quanto a isso. Os chutes de longe nem tanto, mas, enfim, me pareceu ter ali, principalmente esse problema da bola aérea, foi provavelmente o que mais me incomodou. Teve uma dificuldade também para encaixar alguns chutes, de novo, melhor em Portugal, mas aqui no Cruzeiro também tem algumas rebatidas ali para frente da área. É claro, é um goleiro que jogou muito pouco na carreira, e principalmente falando de profissional, ele tem esses 2 jogos que eu citei. O jogo inteiro contra a Patrocinense, num nível de taça em confidência, e 80 minutos de um jogo contra o Náutico em que o Cruzeiro já tinha ficado na Série B. Não tinha muito mais o que fazer. Então, assim, é um goleiro pouquíssimo testado. Então, na minha análise, eu vou acompanhar o Iron de que, se era para trazer o Vitor Eudes, vai dar essa confiança que se tenha feito uma análise mais aprofundada do que a que eu fiz, e eu confio que fizeram.
É óbvio, a contratação dele, se a gente olhar por essa ótica de hoje, ela parece suprir a contratação do Marcos Felipe, pelo Bahia, né? O desejo de saída do Marcos Felipe. Mas não foi. Ele já estava contratado desde o meio do ano. O Pedro Rangel é um goleiro confiável? A gente também não sabe. Mas no final das contas, o Pedro Rangel tem, dá pra gente dizer, o mesmo número de partidas como goleiro profissional que o próprio Vitor Eudes. Então, assim, ele tem uma experiência de Europa, ele pode evoluir, mas o que eu vi fazendo o raio-x dele não me agradou muito. Espero estar errado. Agora, quanto a pênaltis, meu amigo, se ele tá no banco, bota numa decisão. Caguei pro Fábio. O cara é um monstro. Mas essa é a minha visão. Qual foi a sua? Comenta aqui embaixo e não esquece do like antes de sair. Tamo junto, até o próximo raio-x. Na verdade tem outros vídeos aí no canal. Mas até o próximo raio-x. Valeu, valeu.